A pandemia do novo coronavírus mudou a vida de todo mundo e nos traz bastante incertezas. Como cuidar da saúde mental em tempos de quarentena, distanciamento social e tantas preocupações? Nós vamos falar sobre isso agora com o Dr. Guido Mai. Ele é psiquiatra do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Guido, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado aí por nos conceder essa entrevista. Muito obrigado, Marcelo. Eu que agradeço a oportunidade. É um grande prazer estar aqui contigo e com todos os telespectadores. Então, vamos lá. Uma primeira pergunta para a gente está falando aqui de saúde mental, né? Existe uma diferença entre as reações que são reações normais numa situação como essa, que é uma reação às vezes de tristeza, de preocupação, vamos dizer, talvez até um pouco de ansiedade. Mas existem outros sintomas que são mais preocupantes, né? Quando essa tristeza ela começa a ter uma intensidade muito grande, caminhando para uma depressão, ou mesmo a ansiedade, ela começa a se tornar muito intensa. Como é que a gente diferencia as reações normais, né, as reações psicossociais normais a uma situação dessa, de sintomas mais graves, aquilo que já pode ser motivo de uma preocupação maior? É quando elas tornam-se exageradas, desproporcionais, tanto na sua intensidade quanto na sua duração, quando começam a trazer sofrimento exagerado e nos tornam diferentes do nosso jeito de ser habitual, nos impedindo ou dificultando significativamente a manutenção da nossa rotina, do nosso sono, da nossa alimentação, comprometendo a qualidade da nossa capacidade de trabalhar em casa, por exemplo, ou em alguns estados, né, quem já está liberado para sair. Então, esse é o ponto de corte entre reações e respostas normais de ansiedade ou de humor e patológicas. E aí, Marcelo, o primeiro passo, isso é muito importante, é a gente entender quais são as nossas respostas e reações normais. Cada um de nós responde e reage ao estresse e ao ambiente de um jeito particular, de um jeito único. Então, não existe aqui um modo, uma fórmula que vai servir para todo mundo, não é? Tem um padrão, né? Então, é muito importante, então, a gente entender, primeiro, é normal sentir medo nessa situação. Nós estamos diante de perigos eminentes, seja para a saúde, representado pelo coronavírus, o Covid-19 e suas complicações, a incerteza de que nós seremos ou não contaminados, ou nossos familiares ou amigos, e de que modo... a questão financeira também, que preocupa muita gente, a questão econômica, né? Que é uma outra fonte de medo muito grande, de incerteza, não é? Então, primeiro, sentir medo é normal nesse momento. O medo é um tipo de resposta que nós temos normal, que nos permite nos adaptar ao meio ambiente para a gente sobreviver, digamos assim, mas que mobiliza a ansiedade. E se a gente for pensar como que é a reação de medo evolutivamente, o medo é uma reação que nos mobiliza para a sobrevivência através de duas ações, fuga ou luta. Então, quando a gente sente medo, o cérebro ativa o nosso organismo. Como? Através de uma boa dose de adrenalina para fazer a gente ficar fisicamente mais forte, mais rápido. Só que no nosso caso aqui, a gente está dentro de casa, a gente não precisa fugir nem correr. Mas a gente vai sentir também sintomas físicos, como coração acelerado, respiração ofegante, dormência, tontura, vai ter sensações de nervosismo, de irritabilidade, de pensamentos dominantes. Então, até aqui a gente também está falando de respostas normais, não é? Assim como em algum momento ficar mais pessimista, ficar mais entristecido, principalmente agora, Marcelo, com o prolongamento da quarentena. Normalmente, a primeira resposta é medo e ansiedade, e com o passar do tempo, a gente vai experimentando um pouquinho mais de desânimo, de tristeza. Então, o desafio ele vai se modificando, e o nosso padrão de resposta também.
dentro de um certo limite, como eu disse ali atrás, isso é normal, pessoal. Aqui não há com que se preocupar. É claro que as pessoas que já estão em tratamento para condições como o transtorno depressivo ou transtorno de ansiedade, precisam prestar um pouquinho mais de atenção, claro, não é como se alguém que tivesse asma estivesse exposto a muito ácaro, como se alguém tivesse pressão alta, tivesse consumindo muito sal e ficando obeso. Quer dizer, para depressão e ansiedade, os fatores desencadeantes ou agravantes são estressores externos ou internos. Algumas questões que você colocou aí em relação a esses primeiros sinais, né? Por exemplo, a questão do apetite. Um primeiro sintoma que às vezes a pessoa pode ter é uma alteração no apetite. Ou a pessoa perde fome, ou a pessoa começa a comer exageradamente. Esses sintomas, existem alguns outros sinais que as pessoas precisam estar atentas para evitar chegar numa situação, como você falou, que a gente sai dessa situação de normalidade, de sentir um medo, de sentir de sentimentos, né, de tristeza, de preocupação, mas já começa a caminhar para uma situação que talvez possa ser um pouco mais preocupante. Esses sintomas, por exemplo, né, ou sinais como alteração no apetite, alteração no humor, irritabilidade, é possível a pessoa identificá-los logo no começo e trabalhar de alguma forma para evitar que isso comece a atingir uma intensidade preocupante? Isso é muito importante e essa pergunta é muito boa, né? Porque o primeiro passo, de novo, é manter a calma, analisar, seja se a minha irritabilidade ou o meu humor triste ou o meu medo estão desproporcionais, estão exagerados. Então, esse é o primeiro passo de todos, né? Manter a calma e fazer essa análise. O ponto a partir do qual as nossas respostas normais passam a ser patológicas é o ponto a partir do qual começam a aparecer, então, sintomas. No caso dos transtornos de ansiedade, quais são os sintomas mais comuns? Ataques de pânico, fobias, sintomas obsessivo-compulsivos, sintomas de transtorno de ansiedade generalizada. Os ataques de pânico são aquelas crises de ansiedade abruptas que geram uma sensações físicas desconfortáveis, como coração disparado, falta de ar, dormência, tremores, sensação de tontura, sensação de morte iminente, a pessoa fica com medo de estar tendo um infarto, ou sensação de medo de perder o controle ou de enlouquecer. Transtorno de ansiedade generalizada, preocupações contínuas, estado de alerta contínuo, desproporcional, sensação de nervosismo, de sempre estar no limite, acompanhado de tensão muscular, dificuldade de conciliar o sono, de controlar esses pensamentos de preocupação, mesmo a gente sabendo que são desproporcionais. As fobias são medos exagerados, que fazem nós passarmos a evitar determinadas situações, pessoas ou lugares, por exemplo. E no caso da depressão, nós temos, então, sintomas como tristeza, pessimismo, negativismo, apatia, perda de interesse, irritabilidade, ansiedade elevada, diminuição de energia física com sensação de fadiga, dificuldade de sono, diminuição de apetite, diminuição de libido, lentificação de concentração, atenção, memória, raciocínio, sensação de perda do sentido pela vida e, às vezes, em situações mais graves, até desejo de não continuar mais vivendo ou até vontade de cometer suicídio. Então, é claro que eu citei aqui vários sintomas, não é? E de novo, pessoal, a ideia aqui não é causar preocupação nem gerar nervosismo em ninguém. A gente está falando que esses quadros se caracterizam como doença quando um conjunto desses sintomas estão presentes por um período de pelo menos aí 1 a 2 semanas consecutivas, trazendo sofrimento exagerado, mudando o nosso jeito de ser. E essa diferença do nosso jeito de ser precisa ser percebida por nós mesmos ou por quem nos conhece bem.
Quando chega nesse ponto, ou quando a situação está se encaminhando para esse ponto, aí sim, vale a pena buscar a opinião de um profissional de saúde. Essa é a questão que foi colocada também em relação à rotina, né? Bom, a rotina de todo mundo mudou. Isso eu acho que não, né, possivelmente não deve ter então muito poucas pessoas escaparam disso. Mudou a rotina, mudou a forma de trabalho. A gente está aqui fazendo agora uma entrevista, cada um de sua casa. Criar uma nova rotina diante de um novo cenário completamente novo, completamente inesperado. É uma forma de evitar que as nossas dificuldades, que todas essas preocupações, que todos esses sentimentos caminhem para transtornos mais sérios, como esse que você citou agora, com questão de depressão, questão de ansiedade. Criar rotina é um bom caminho para começar a lidar com essa situação e se adaptar com essa nova realidade? Sem dúvida, é uma das medidas que ajuda muito. Eu me lembro aqui de uma frase de Charles Darwin, que diz que aquele que sobrevive não é o mais forte nem o mais inteligente, e sim aquele que se adapta mais rapidamente. Então, restabelecer uma rotina diante desse novo cenário, de fato, é uma das medidas eficazes para a manutenção da nossa saúde mental nos tempos do coronavírus. Assim como também outras medidas. Readaptar a rotina, ela implica em nós sermos capazes de renegociar com nossos novos limites, com as nossas novas demandas, de tal modo a nos mantermos produtivos e nos mantermos suficientemente, otimistas, lembrando sempre de que essa crise, apesar de não termos clareza de quando isso ocorrerá, mas nós temos certeza de que ela vai passar. Então, ter em mente que a crise vai passar e que eu devo usar o período de quarentena para me preparar para essa saída, me manter saudável, me preparar para a saída, ajuda muito também não ficarmos expostos a notícias durante todo o dia ou durante muitas horas. O tempo inteiro. Uhum. Eu ouvi uma expressão, desculpa cortar, eu ouvi uma expressão, mas é bem isso que você colocou agora, uma expressão nova chamada infodemia. Foi, inclusive, fazendo uma preparação para essa nossa entrevista, e a infodemia, a segunda, foi uma expressão que eu vi de uma psicóloga, ela chama isso desse excesso de informações. Né? Eu vou pegar um gancho aí nessa colocação para fazer duas perguntas aqui, uma já completando isso que você começou a falar. Essa questão de excesso de informação. Vamos lá, é bom, é importante estar informado, é importante estar sabendo do quadro, do que está acontecendo, as medidas que devem ser tomadas, mas consumir informação em excesso, a gente está sempre vendo, a gente está diante de um quadro grave que traz notícias ruins, então evitar, por exemplo, às vezes uma mesma notícia, a situação de um estado está ruim, você vê isso num veículo, vai no outro veículo, é a mesma notícia, você repetir uma notícia ruim várias vezes, né, de que forma que isso prejudica, então como que a gente poderia, né, como é que as pessoas podem equilibrar, estar bem informadas, sem estar excessivamente buscando informação. E aí, pegando um gancho nessa questão, eu queria que a gente falasse também um pouco sobre redes sociais, que acaba sendo hoje também uma fonte de informação, muitas vezes de fake news, e também é uma ocupação que tem tomado muito tempo das pessoas que ficam dentro de casa. Até que ponto é bom, até que ponto o uso das redes sociais pode ser benéfico para a nossa saúde mental e quando que isso começa a prejudicar? Certamente ficarmos expostos a más notícias é muito prejudicial. Então, primeiro passo, evitar excesso de exposição. Eu acho que a melhor maneira de ficar informado sem ficar excessivamente exposto é elegermos mídias, sejam mídias que estão ali presentes no nosso mundo digital,
sejam mídias na televisão, impressas, que nós consideremos mídias fidedignas, isentas, que não tem viés político, que não tem viés de qualquer outra ideológico, quer dizer, a ideia comercial, muito bem. A ideia é elegermos mídias e fontes de informação, aliás, com as quais nós nos identificamos através dos nossos valores. Segundo passo, separar ali alguns minutos do dia para buscar as informações que nos interessam, que interessam para o meu trabalho, para a minha saúde, para o meu estado, para a minha comunidade. Então, selecionar para que a gente vai buscar informação. Esse é o outro aspecto. E uma outra medida que ajuda muito, viu, Marcelo, é a gente buscar uma notícia boa para cada notícia ruim que a gente vê. Porque a gente está que morreu um cidadão é muito impactante, mas a gente precisa também saber que tem muitos cidadãos que estão ou sendo contaminados pelo Covid-19, têm ficado em casa, não têm tido sintomas severos e curam. Tem cidadãos que vão para o hospital e saem bem. Então, a gente sabe que tem uma vacina aí sendo desenvolvida e que, se tudo der certo, vai vir agora, logo no final de junho. Nós sabemos que os antibióticos, apesar das polêmicas, eles têm sido utilizados com sucesso. Então, para cada notícia ruim, pessoal, vamos buscar uma notícia boa, porque tem, não é? Então, buscar a notícia daquele senhor de 90 anos que saiu de uma internação, que foi recuperado, sobre aplausos do hospital, né? É bom mesmo. Outro dia, e tem notícia boa acontecendo diariamente também. Outro dia eu vi uma notícia, Marcelo, que foi assim, eu não me lembro, assim, no estado tal, o índice de contaminados aumentou 500% em um dia. Nossa, adrenalina. E eu fui olhar e pensei, nossa, a situação está grave. Aí eu fui olhar lá, tinha aumentado de 1 para 6 casos. Tem isso. A gente tem que filtrar, né? Quer dizer, desconfiem de notícias muito impactantes que dão aquele medo inicial, fujam de notícias alarmistas. E o que eu fiz? Aquele veículo lá, eu não me lembro qual foi o veículo, eu passei a evitar. Abandonou, né? Uhum. Então, essas são, acho que, as medidas que ajudam, inclusive são medidas que são recomendadas pela própria Organização Mundial de Saúde para a manutenção de saúde mental. Viu? É uma boa. Outra questão agora, assim, ainda a gente vai continuar um pouco nessa mesma linha. Primeiro, essa questão das notícias, completando também que não só consumir notícias, mas também a gente tem um pouco de cuidado com o que a gente fala, o que a gente coloca nos grupos, né? Se por um lado, às vezes é bom a gente usar uma rede social para fazer contato com uma pessoa, às vezes até para desabafar um pouco da nossa tristeza, ter cuidado um pouco de não ficar levando mais ansiedade para as pessoas. Mas a questão da coletividade, aí isso entra um pouco nessa história das redes sociais. Tanto o aspecto assim, de a gente manter os contatos afetivos, os contatos profissionais, os contatos de amizade, uma fala, trocar uma mensagem, mas também participar de ações coletivas, ações solidárias que nos ajudem a nos sentir com o nosso convívio social, que é uma coisa que está podada agora, né? Isso contribui? Em que sentido que isso pode contribuir? E o que pode ser feito para se buscar ações como essa, visando aí o nosso benefício à saúde mental? Não propagar fake news ou notícia ruim é o primeiro passo, tá? É perfeito, isso funciona bem. Usar as mídias sociais de uma forma positiva, não é? É inegável e é constatado que manter um contato positivo com nossos amigos, com nossos familiares, e essa é uma grande vantagem, um dos aspectos inéditos dessa crise. Hoje nós conseguimos, apesar de confinados dentro de casa, cada estado aí tem a sua situação particular, de maior ou menor confinamento, ficar em contato com as pessoas, não é? Então, precisamos transmitir boas notícias, precisamos nos manter em contato com nossos amigos, nossos familiares, sim. Certamente ajuda, viu?
ir buscar conversar quando a gente está precisando um pouquinho, quando a gente está um pouco preocupado demais ou muito tenso. E aqui vale uma dica, pessoal. Nós conhecemos bem os nossos familiares e os nossos amigos. A gente sabe quem é muito preocupado, quem é mais nervoso, quem é mais dramático. Aí a gente sabe quem é mais tranquilo, quem que consegue acolher melhor. Então, vale bem a pena também nós escolhermos, para esses momentos mais difíceis para nós, aquelas pessoas que a gente conhece e tem esse perfil que podem nos ajudar. Se eu for lá, se eu estou triste, estou preocupado, estou nervoso e vou conversar com alguém que pode multiplicar esse sentimento, aí eu não vou estar, não é um bom negócio, né? Sim, não vai ajudar muita coisa, né? E aí, claro, se engajar em atividades positivas. Existem vários grupos aí que estão tendo ações voluntárias, de dentro de casa. Quem estiver interessado, se procurar, vai encontrar, não é? Sim, encontra, tem muitos. Uma questão aqui, a gente vamos falar um pouco agora para as pessoas que nessa situação estão já num momento um pouco mais difícil, né? Aquelas pessoas que estão entrando num quadro depressivo, aquelas pessoas que estão entrando num quadro de tristeza mais profunda, as pessoas que estão solitárias, que não sabem lidar muito bem com a solidão, que não estão acostumadas a isso, ou pessoas que já tiveram algum tipo de problema, já tem algum histórico de algum tipo de problema, de depressão, de qualquer outra questão aí que envolva a saúde mental. Primeiros socorros e o que fazer, né? Quais os conselhos que o senhor daria para essas pessoas? O que dizer assim, como começar a cuidar para evitar problemas, tanto para essas pessoas que já estão numa situação como essa, quanto para os parentes dessas pessoas, para os cuidadores, para as pessoas que estão relacionadas a esse grupo que já está mais vulnerável e que talvez já esteja sentindo mais. Ou seja, nós estamos falando de pessoas que começam a apresentar sintomas, como nós descrevemos ali atrás. E aqui nós temos grupos. As pessoas que começam a apresentar sintomas que não estão em tratamento e as pessoas que já estão em tratamento. No primeiro grupo que não está em tratamento, o primeiro passo é buscar ajuda profissional, seja com um médico, de preferência um psiquiatra, ou com um psicólogo. E aí, seja com um indivíduo, seja com um familiar, se na família tiver alguém comece a apresentar sintomas, não hesitem em conversar e buscar ajuda hoje através de teleconsultas, não é? Tanto os psiquiatras, como médicos em geral, quanto os psicólogos já estão devidamente autorizados pelos seus conselhos e pelo Ministério a operarem com consultas remotas. Então, essa é a principal dica. Jamais se automedicar, não é? Jamais se automedicar. Isso é muito importante. Ouvir conselhos do vizinho, ou do amigo, ou do farmacêutico, ou de quem quer que seja. Iniciar um tratamento e tomar medicamento é uma decisão exclusivamente médica. Isso é fundamental. Para o grupo que já está em tratamento, vale a dica também de não modificar a sua prescrição médica, sob nenhuma hipótese, introduzir ou retirar medicamentos ou alterar suas dosagens ou mudar seus horários sem conversar com o seu médico. Manter-se em contato com o seu médico regularmente através do WhatsApp ou de qualquer outra plataforma ou outro meio, fazer perguntas, manter as consultas remotas. Eu digo isso com muita propriedade porque eu estou aqui na minha casa atendendo praticamente todos os meus pacientes com muita eficiência através das teleconsultas. Então, eu sei que a maioria dos médicos não tem experiência e a maioria dos pacientes também não tem, mas vale a pena conhecer, pessoal, porque funciona bem e de longe é muito melhor do que ficar sem assistência, viu? Claro, claro. O que não pode é ficar... deixar a situação piorar, ficar imobilizado diante de uma situação como essa e, como você falou, né, buscar a orientação com quem conhece, com quem é profissional, com um médico, com um psiquiatra, com um psicólogo. Muito importante isso que você colocou agora.
fundamental, porque todo quadro de qualquer tipo de doença, de qualquer especialidade, não é exclusividade aqui da nossa área. Quanto antes, quanto mais cedo nós intervirmos, iniciarmos o tratamento ou a mudança de estratégia de tratamento, menor é o sofrimento, menor é o tempo que nós demoramos para reverter a situação e menos chance a gente dá para a doença e para os sintomas se agravarem. Até porque quando a gente afeta a nossa saúde mental, sem dúvida o sistema imunológico vai responder também e vai se debilitar. Certamente, a manutenção da saúde mental, ela tem um impacto muito grande em todo o nosso sistema, em todo o nosso organismo. Quem tem sintomas de depressão ou de ansiedade, certamente está mais propenso a apresentar outros tipos de doença também. Ok. Doutor Guido Maio, muito obrigado pela entrevista. A gente chegou aqui já no nosso tempo. Infelizmente, a conversa é muito boa. Acho que são excelentes recomendações aí para todo mundo que está em casa, tanto para aquelas pessoas, né, esses últimos que a gente falou agora, que já tem algum histórico, quanto para todos nós, né? A situação é nova para todo mundo. Muito obrigado pela oportunidade. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. E para você que nos assistiu, muito obrigado também pela sua presença. Essa entrevista fica disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e também no nosso canal no YouTube. Se você quiser fazer alguma crítica ou enviar alguma sugestão para a Ouvidoria do Senado, acesse a Ouvidoria também pelo nosso site. O 0800 está desativado por recomendações médicas e de saúde, então acesse a Ouvidoria pelo site senado.leg.br/ouvidoria. Muito obrigado e até o próximo Cidadania.